olá amado, aqui é Elisa Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens diárias, co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte de forma suave, mas muito consistente, com a sua quinta essência, para que você se lembre, pouco a pouco, quem você realmente é. Hoje nós estamos com a equipe do Vórtice Violeta e estamos na Roda dos Recursos. A Roda dos Recursos é uma série que as equipes de luz construíram aqui para mostrar para você todos os recursos que você já tem na sua vida e como você pode administrá-los. Nos alinhamentos energéticos que a gente faz no Vórtice Violeta, a gente trabalha vários quadrantes. Num primeiro nível a gente trabalha 5 quadrantes. E hoje a gente vai falar do quinto quadrante do Vórtice Violeta, que é a liberdade. O Vórtice Violeta, ele é um sistema que eu canalizei, inspirada e apoiada pelas equipes de Saint-Germain. Ele tem como matriz a chama violeta e a cruz de Malta. Ele trabalha dentro da essência do ser, tá? Ele trabalha dentro da sua geometria sagrada, daquele ponto em que você foi criado e é o ponto onde você brilha. E isso, nessa essência, a maior presença nessa essência para mim é a da liberdade. Tanto que Saint-Germain é associado à liberdade. A transmutação, que a gente sempre associa com a chama violeta, na verdade ela é o caminho para a liberdade. Tanto que um dos grupos que começou a falar mais sobre Saint-Germain no século passado é o grupo da Ponte para a Liberdade, que era assim que se chamava o grupo. A liberdade é uma matriz de Saint-Germain, é uma matriz da chama violeta. A chama violeta é a junção do azul com o rosa, é quando a gente atinge esse equilíbrio do masculino e feminino que nos habita. E isso vai curando as nossas feridas ancestrais, inclusive, e vai nos levando para a liberdade do espírito. O espírito é muito livre, intensamente livre. E aí nessa experiência terrena que nós temos muita liberdade, inclusive para nos prejudicarmos, para fazermos escolhas que nos fazem mal. A gente é tão livre que a gente pode se lascar. A gente tem a liberdade e é muito louco isso, porque assim, quando a gente está convivendo com as pessoas, a nossa maior dificuldade é permitir que as pessoas sejam elas mesmas, porque muitas vezes a gente olha e fala, meu Deus, mas se ela continuar fazendo isso, ela vai se dar mal. Eu não posso permitir que ela se prejudique. Mas quando a gente começa a ter contato com os mentores, com os mestres, com as equipes de apoio, você percebe o quanto eles são tolerantes com as bobagens que a gente faz, com as escolhas ruins que a gente faz, porque não é porque a gente começou a ter contato com eles que a gente se iluminou, a gente continua ali em processo, trabalhando uma série de coisas. E eles são tolerantes com os nossos processos, e eles aceitam os nossos processos, porque a maior coisa que eles respeitam é a liberdade de nós sermos quem nós somos e experimentarmos o que queremos experimentar. A nossa liberdade é um recurso tão imenso que a gente não tem noção. Porque a gente, automaticamente, quando pensa na nossa vida, pensa em tudo que a gente não pode fazer. Sou livre, mas não posso viver sem dinheiro. Sou livre, mas tem aqui os boletos para pagar. Sou livre, mas, enfim, tenho minhas responsabilidades com o meu parceiro, com a minha parceira. Eu sou livre, mas não posso sair pelada da rua. Sabe essas coisas? E tudo bem, assim, obviamente,
isso é uma verdade parcial. Você pode fazer tudo isso. Você pode sair pelado na rua, tem consequências. Você pode faltar com o seu parceiro ou a sua parceira, só tem consequências. Você é livre, você é realmente livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Acontece que você começa a entender as consequências das coisas. Então, quando a gente fala que a gente não tem escolha, é porque provavelmente das opções que eu estou vendo, algumas têm um preço tão alto que ela não é uma escolha. Mas não é que eu não tenho escolha, eu sou livre. E quando a gente começa a entender as questões espirituais, a gente vai entendendo que todos somos livres. Mas a gente vai ficando mais consciente, a gente vai entendendo onde a gente quer chegar, a gente começa a perceber quais são as nossas possibilidades e vai fazendo as escolhas. Quanto mais alinhado eu tiver, mais em paz eu tiver, quanto mais calma eu tiver, quanto mais eu tiver trabalhado os meus medos, melhores serão minhas escolhas. Eu vou fazer escolhas não baseadas num processo desempoderado de estou aprisionada aqui, mas num processo de não, tudo bem. Nesse processo aqui eu vou tomar essa escolha, eu vou tomar essa decisão, fazer essa escolha. Ela tem um preço e eu vou pagar o preço, porque eu posso pagar esse preço. Eu sei que eu tenho condições de pagar esse preço e é esse preço que eu vou pagar. Porque tudo tem um preço, tudo tem consequência. A gente vive numa dimensão de causa e consequência, né? A liberdade vem enquanto eu começo a ser consciente de que eu escolho o tempo todo. É como aquele processo da criatividade que a gente falou no áudio anterior. Eu crio o tempo todo e eu também escolho o tempo todo. Eu escolho o tempo todo porque eu sou livre. E eu, às vezes, escolho não escolher. Às vezes eu escolho delegar a minha escolha para outra pessoa, mas é uma escolha. É uma escolha. Claro que a gente tem alguns casos em específico, que são sempre aqueles que são citados quando alguém quer rebater esse tipo de argumento, né? Existem alguns casos específicos que não tem escolha. Uma criança tem escolha? Muito poucas, né? Muito poucas escolhas. Mas, para a imensa maioria das pessoas, principalmente para aquelas que têm resistência à ideia da liberdade, você está escolhendo o tempo todo. A questão é, claro, não é a escolha que eu queria, tudo bem, aí eu concordo, nem todas as escolhas são as mais prazerosas e que a gente tem, assim, que a gente se sente feliz em optar por elas. Realmente, não são. Mas quanto mais eu faço escolhas em direção a algo, mais eu consigo me encaminhar para um estado de espírito e uma construção de vida que é empoderada. Quando a gente está, por exemplo, pega um transatlântico, um navio imenso, esse navio ele não pode dar uma guinada. Se ele quiser ir para um lugar, ele tem que ir fazendo a manobra grau por grau ali dentro da rota dele, para ele modificar a rota. Tem que ser muito suave, porque ele não pode simplesmente... não é uma canoa que pode virar muito rápido para um lado. É grau por grau. E aí nesse grau por grau ele consegue recalcular a rota dele. Por outro lado, escolher um grau, escolher um caminho e se manter naquele caminho sem nunca reajustar a rota pode te levar para um lugar muito ruim que você nem percebe. Porque no começo, quando você fez a primeira escolha desempoderada, digamos que você fez uma escolha de 1 grau. Eu podia ir 1 grau para a direita ou 1 grau para a esquerda. Aí eu escolhi e queria ir para o caminho da direita, que é um caminho que tem mais a ver comigo. Aí eu escolhi o caminho da esquerda, porque por algum motivo ele era um caminho que era mais conveniente ali. Na segunda escolha que eu fizer, talvez eu esteja 2 graus do caminho da direita.
E assim vai sendo. E daqui a pouco, para eu poder recalcular minha rota, e para mim, cara, eu realmente queria ir para a direita. Eu tô tipo a 90 graus, 180 graus da direita. Eu tenho que fazer uma super viagem para poder voltar pro meu caminho. Por isso que eu falo do cotidiano. Quanto mais atento você estiver no cotidiano, o cotidiano ele vai te dando essas suaves mudanças de grau, grau por grau, para você chegar onde você tem que chegar. Só que é importante a gente entender esse recalcular da rota suave. É importante você hoje entender que você é livre para escolher o que quer. E não adianta ficar remoendo o que você já escolheu no passado. Já escolheu. Tá na rota. Bora ver agora quantos graus eu posso mudar hoje. É 1 grau só? Meio grau? É o que eu vou mudar. O que eu posso escolher hoje? Eu posso escolher não me estressar com um assunto. Eu posso escolher ouvir uma música quando eu volto para casa e chegar mais feliz em casa. Eu posso escolher tomar um banho longo e dormir, em vez de eu ficar, sei lá, ficar no computador vendo informações que não me agradam. Eu vou escolher a minha rota hoje. Eu vou escolher me aproximar cada vez mais da minha rota. Porque você é livre, o tempo todo livre. Só que o que te prende, aquilo que você considera uma prisão é a sua inconsciência. A sua inconsciência da sua liberdade. A inconsciência de que você é um ser que escolhe. A inconsciência de que você é um ser que cria a sua própria vida. Claro, mas os recursos são ruins. Obviamente tem gente que tem acesso a coisas mais privilegiadas que outros. Nossa, isso é indiscutível. É indiscutível que para algumas pessoas existem mais recursos e para outras existem menos. Não é sobre isso. Mas eu não estou discutindo aonde a gente vai chegar. Eu estou discutindo o quanto eu posso ser senhora do meu caminho. Hoje o assunto é quanto eu sou livre, o quanto eu posso trabalhar minha mente para eu incorporar a liberdade de eu ser eu mesma e fazer as melhores escolhas para mim. Porque quando eu estou na inconsciência, eu não estou fazendo as melhores escolhas para mim, provavelmente. Eu estou fazendo escolhas que estão sendo guiadas por outros processos, alguns muito obscuros, alguns muito do sistema, digamos assim, muito do entorno que quer que eu opte por coisas que não são boas para mim, mas são boas para o sistema. Esse é o ponto, quanto eu vou viver a minha liberdade, o quanto eu vou me apropriar de todos os meus recursos para viver a melhor vida possível hoje, para ser a pessoa que eu quero ser, para caminhar em direção ao destino que eu quero ter. E claro, vou ter que superar um monte de questões, quanto mais consciente eu tiver, mais empoderadas serão as minhas escolhas. Quanto mais eu souber que eu sou livre, mais forte vai ser minha fala, mais nítida vai ser minha visão, mais assertiva vai ser minha escolha. É muito poderoso isso. Não tem tamanho esse poder. Ele é imenso, porque ele está na sua matriz divina. O seu, aí é uma questão bem espiritual, mas assim, a sua alma escolheu essa vivência. Ela é tão livre que ela escolheu essa vivência. E ela escolheu uma série de desafios que você está passando. Porque ela queria experimentar isso. Na liberdade dela, da criação dela, ela quis experimentar isso. E isso é muito poderoso, isso é muito bonito. Estou falando que é gostoso estar nesse roteiro sempre. Às vezes o roteiro é bem tumultuado, turbulento. Muitas vezes. Mas tudo isso advém da liberdade da sua alma.
da liberdade que ela teve de escolher isso. Obviamente você é livre para escolher outros caminhos também, a partir dessa percepção de que ela escolheu um desafio para aprender algo e você pode aprender o máximo possível para transpor esse desafio. Porque eu sempre acho que depois do muro, depois da pedra, depois do abismo, depois, né, daquele lugar tão difícil, existe um pote de ouro, existe um tesouro, existe uma grande coisa a ser recolhida. E não no sentido, nem sempre no sentido material, mas no sentido de aprendizado, de crescimento do ser, enfim. É uma crença, obviamente. Como toda crença pode ser contestada, como toda crença pode ser uma ilusão minha. Só que a gente também é muito bom poder escolher conscientemente crenças que nem sempre estão 100% corretas, mas que são muito alentadoras. Porque a sua crença, ela não tem, nem sempre ela precisa ser 100% comprovada. Eu preciso comprovar tudo para eu ter fé em Deus? Não é melhor eu entender que a fé em Deus me ajuda a seguir em frente e só por isso já é bom ter essa crença? A crença, ela não precisa ser necessariamente alguma coisa que você tem certeza que vai dar certo. Muitas crenças, elas servem só para você conseguir seguir em frente. Não, ela não tem que ser a certeza daquele resultado X, mas ela tem que ser o alento para que você continue a nadar, para que você continue na sua rota. Então, escolher crenças também é uma liberdade. E escolher crenças que, de repente, eu tenho muita fé, mas eu não tenho muitas provas científicas da minha fé. Mas eu escolhi ter fé assim mesmo. Porque a fé me ajuda muito. A fé me ajuda a ter escolhas que são comprovadamente boas. As escolhas eu tenho certeza que são boas. A fé, ela fica no campo da crença e de uma crença que eu escolhi ter porque eu sou livre para ter fé ou não. E isso é muito poderoso também. Enfim, acho que é isso. Que hoje o seu dia seja uma percepção profunda da sua liberdade. Um pedacinho, vai aprofundando, não, porque às vezes acho que eu quero demais, mas assim, que você consiga perceber um pedacinho da sua liberdade hoje. E que de tempos em tempos você ouça esse áudio de novo para introjetar esse conceito da liberdade, que é tão importante, para que você vá transmutando todas essas crenças limitantes, para que você vá escolhendo crenças mais empoderadoras. Bem, se você gostou dessa mensagem, gostou dessa energia maravilhosa, né, da chama violeta, da Saint Germain, quiser fazer o trabalho de alinhamento no vórtice violeta, é só entrar em contato comigo no link que está aí na descrição da mensagem e a gente vai consolidar isso. Fique bem, que seja um dia lindo e até amanhã.